Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui ao vivo com o nosso podcast Mexeu com Você, Mexeu Comigo. Ó, para mostrar aqui ao vivo mesmo, 2h29 da tarde, hoje é dia 19 de agosto de 2025, terça-feira. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, é um prazer ter vocês com a gente aqui. Aliás, como sempre eu faço, e faço com muito prazer, queria agradecer pela audiência. Tem crescido muito as nossas visualizações, os números têm aumentado demais, o tempo de permanência de vocês aqui no nosso conteúdo também tem aumentado demais, muito mesmo. Obrigado de coração, é uma alegria pra gente. A gente está aqui no Sinsaldesp, no Sindicato da Saúde de São Paulo, aqui no bairro da Liberdade, fazendo uma programação para vocês, né? A gente pensa em vocês, nos temas que são mais interessantes, nas pessoas que podem trazer novidades para a gente, informações interessantes também, enfim. Então, quando a gente percebe que o conteúdo está agradando, então aí não tem nada melhor do que isso. E a gente espera que hoje seja mais um dia agradável, lógico, contando com a participação de vocês pelo nosso chat. Antes disso, dá um like aí pra gente, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda e compartilha esse nosso conteúdo que vai ser bem legal mesmo. Eu estava lembrando esses dias que quando o ministro Alexandre Padilha assumiu de volta ao Ministério da Saúde, isso não faz tanto tempo assim, ele falou algumas coisas bem importantes e fez questão, era no mês de agosto, e ele fez questão de ressaltar o papel da mulher na saúde. A gente sabe isso, mas é bom repetir, que a mão de obra predominante na saúde no Brasil é a mão de obra feminina. Eu até separei aqui a frase literal que o ministro Padilha falou, porque eu achei muito legal. Ele falou o seguinte: nesse país não se salva a vida sem as mulheres que cuidam, trabalham e defendem o SUS. Isso para mostrar a relevância que a mão de obra feminina tem. Isso é histórico também, né? A questão do cuidado, que tradicionalmente é uma função feminina, até um pouco de preconceito nisso também, né? A gente pode falar um pouco sobre isso também, mas fato é que não se faz saúde de qualidade no Brasil se não for com o trabalho e a dedicação da mulher. E hoje a gente está recebendo aqui uma mulher que se dedica à saúde também, só que se dedica à saúde em várias frentes. E isso é legal também. A gente tem notado que nos últimos tempos o trabalhador e a trabalhadora da saúde têm percebido que não adianta só você prestar a sua atividade na ponta, de atendimento à saúde, de prestação de serviço, enfim, de cuidadora mesmo, que é essencial, é muito importante mesmo. Mas há que se ocupar outras frentes, outros postos também, para dar a visibilidade que a categoria da saúde merece ter e tem que ter. Estou aqui com muito prazer com a Sabrina Marçal, que é enfermeira, basicamente enfermeira. Vamos começar assim, só para a gente começar a conversar. Formação é enfermeira, básica. É isso aí. Obrigado por ter vindo, Sabrina. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui, é uma honra. Espero que seja um papo muito gostoso. Vai ser muito gostoso. Vai ser sim, com certeza. A Sabrina, ela é enfermeira, trabalhou mesmo como enfermeira. Sim. Você é do Espírito Santo, né? Sou capixaba. Capixaba. Daquelas que sabem fazer muqueca, de dourado, cação, vermelho, de banana da terra. Essa Olha. aí, comedora. Hoje eu não posso mais que eu tenho alergia, mas sei fazer caranguejo. Meu Deus. Tudo pra você imaginar, capixaba mesmo. Pô, esse talento você não me contou antes. Ah, pois é. Agora você tá sabendo. Que beleza. Então, e assim, e brasileira então, né? Sim, Da gema, sim. porque já falou toda a culinária capixaba. E ser brasileiro é muito importante. Aliás, eu estou falando aqui, tenho falado com o pessoal aqui, que eu estou com um orgulho tão grande do Brasil ultimamente. Eu estava precisando disso, viu? Com 58 anos, a gente passou períodos, né? A história do Brasil recente nos colocou em situações tão delicadas, né? Sim. E a gente foi descobrindo depois o quão delicadas elas eram sem a gente saber que estava passando por elas também, né? E eu estou num momento de orgulho do meu país, com as dificuldades que a gente enfrenta, mas um país que acho que está se descobrindo e está se valorizando. O pessoal está acordando, né? Tá se Você percebe mais. isso? Sim, o pessoal está se posicionando mais. Acho que a rede social ajuda muito nisso, né? Sim. Aliás, você trabalha muito na rede social também, né? Você ocupa um espaço bem importante também para tratar de assuntos da saúde. Algumas posições que a gente ocupa na saúde, elas, querendo ou não, elas puxam a rede social, né? Não tem como um professor ele querer crescer, né? Eu dou aula, por exemplo, em preparatório de concurso, né?
E é tudo online. Então, não tem como eu me comunicar com os alunos fora da sala de aula se não for por meio da rede social. Também, né, estando no Corém, estando em várias funções. Então, a rede social ela sempre vai puxar a gente. Ou você segue o fluxo, ou você estaciona, né? Então, temos profissionais excelentes tecnicamente que não são vistos e que não explodem aí no país porque eles não investem nisso. Eu tenho investido cada vez mais. Um dos objetivos da minha visita em São Paulo é fazer uma agenda de marketing, né? Então, a gente tem reunião, a gente já planejou como serão esses próximos 10 dias. E assim, também, próximo congresso que eu vou estar. Então, sempre cobrir, porque não adianta só a gente fazer e não registrar, né? A gente tem que fazer, registrar e mostrar o que a gente está fazendo. Sim. Aliás, o Brasil é muito grande, né? E se a gente não tiver essa capacidade de se comunicar Sim. de várias formas, a gente não chega. Não né? chega. Não chega nos extremos, não chega, né? São dimensões continentais, né? Então, a gente tem aí desde o norte até o sul, muita gente, várias culturas diferentes, e a internet ajuda muita gente a se comunicar e até as informações chegarem mais rápido. Eu tenho 15 anos de carreira, né? Então, assim, há algum tempo atrás, as coisas, por exemplo, aconteciam em Brasília, aconteciam no COFEM e demorava para chegar, né? Na gente que estava lá no outro estado, lá na ponta. Hoje não, as coisas acontecem full time. Eu estou aqui, por exemplo, eu posso estar lá dentro do COFEM, dentro do Corém DF, ou aqui em São Paulo no Estado, e todo mundo ao mesmo tempo está sabendo o que está acontecendo. Então, isso é muito bom, né? Para que os profissionais que estão mais distantes dos polos de decisão, eles também saibam o que está acontecendo e também se posicionem e endossem, né, essa nossa luta toda, né, da categoria da saúde e especificamente eu falando da Aliás, você falou disso, né, que a informação tem que chegar, tem que alcançar as pessoas. A gente viveu, acho que tem ainda um pouco disso, né? Dos centros de poder muito fechados, em que parece que a população só paga a conta e não participa, não sabe do que está acontecendo. Isso tem mudado também. Isso tem mudado também. A gente tem visto o judiciário se abrindo, o legislativo também, o executivo também. Tem que melhorar. Mas eu estou falando disso porque o Jefferson Caproni, que é o presidente aqui do Sinsaldesp, que você conhece tão bem, eu estava comentando com você antes da gente entrar no ar, que essa área toda do sindicato, que é chamada delegacia sindical, que é onde as pessoas vêm para cá, os trabalhadores, tem assessoria jurídica, tem os advogados que estão atendendo aqui, aqui logo do lado. Ali na frente tem a delegacia, tem o médico do trabalho, que também presta serviço e tal. As pessoas, normalmente, né, as pessoas procuram o sindicato, ainda é assim, a situação difícil. As pessoas procuram o sindicato quando foram demitidas injustamente ou tiveram algum problema de saúde, um acidente de trabalho. Exatamente. Exatamente isso. Então, essa delegacia sindical foi criada pelo Jefferson. E a gente falou dessa visibilidade que essas discussões têm que ter, e ele fez questão de criar essa delegacia sindical toda transparente, de vidro, para mostrar, de fato, na prática, a transparência que ele quer implantar no sindicato. Eu acho que isso é importante porque isso aproxima as pessoas, né? Do sindicato, do Corém, enfim, de onde se discute os grandes assuntos, né? Sim. Não, eu adorei a estrutura de vocês, eu não conhecia, né? Conheço o Caproni e o admiro muito, né? Então, assim, quando ele me chamou para vir aqui, eu falei, pô, que legal que o Caproni, né, quer que eu vá lá. Admiro muito ele, que ele sempre tem uma postura muito firme e proativa, e ele põe o trem para fazer mesmo. Vão fazer, o motorista vai te buscar, vai fazer e tal hora e pronto. Porque tem muita gente que fala, vão fazer, e passa 2 anos e não faz nada, né? Então, a gente precisa de gente que faça, em primeiro lugar. E a estrutura muito boa, né? Vi ali uma colega enfermeira do trabalho também. Achei muito legal. É bom, né? Quando a gente sabe que tem um lugar onde a gente vai ser acolhido. Porque muitos empregadores são complicados, né? Então, sim, tem hora que vai precisar de um terceiro aí para defender, né? Situações esdrúxulas, né? Não tem dúvida. E acho que a gente precisa também, a gente tem essa preocupação aqui de mostrar a relevância que o sindicato tem que ter. É lógico que tem sindicato melhor, sindicato pior, tem sindicato mais eficiente, outros menos eficientes, enfim. Não é disso que se trata. Estamos tratando aqui da instituição sindicato. O sindicato é uma figura essencial para a democracia do país. Né? A gente tem que repetir isso porque tem muito trabalhador, porque a vida está correndo, o boleto está chegando, tem que cuidar dos filhos, da família, não dá tempo de atentar para como funciona a coisa. Então,
O sindicato, ele é o responsável pela maioria dos direitos que o trabalhador tem. Sim. Se o sindicato deixar de existir, isso não vai acontecer, apesar de muita gente jogar contra o sindicato, mas não vai acontecer isso. Mas na eventualidade de o sindicato não existir, terminaria no dia seguinte vale refeição, vale alimentação, auxílio creche, esses benefícios que muitos trabalhadores acham que é o empregador que dá. E não é assim que funciona, né, Sabrina? Você sabe que eu dou aula de enfermagem de trabalho? Estou dando aula agora para o CNU, né, que tem lá o eixo lá de saúde do trabalhador. E eu observo, tem vários direitos e deveres. E aí fala assim, deixa eu lembrar um exemplo aqui, não vou lembrar a NR agora, mas eu lembrando uma NR que fala, olha, se você quiser, o empregador, ele pode pedir para a delegacia do trabalho avaliar o local de trabalho para ver se tem salubridade. Aí o trabalhador em si, ele não pode ir lá e pedir para avaliar, mas o sindicato que o representa pode. Então, o sindicato, ele vem nessa força. Quando o trabalhador sozinho, ele não consegue, né, ele aciona o sindicato vai lá em busca dos direitos. Porque, por exemplo, não, você não tem insalubridade, não tem direito. Não, mas aqui eu faço tal coisa, eu tenho sim. Aí fica, tenho, não tenho. Quem é o chapulim colorado? A quem deveria, né, recorrer? O sindicato, né? Então, assim, é muito importante, sim, não pode acabar nunca, jamais. Não, jamais. Aliás, essa gestão do Jefferson, ela começou basicamente quando a pandemia, a fase mais crítica da pandemia estava acabando. Então, pegou esse final da pandemia, com tudo que a gente sabe que ela trouxe, né? Todas as sequelas aí, né? Que ela trouxe e levou também, né? Levou Sim. muita gente, levou a saúde de muita gente, tem muita gente ainda sofrendo demais com tudo que aconteceu, até pelos desmandos da época. E o Jefferson, ele tomou como uma bandeira, a primeira dele aqui no sindicato, foi de fazer cumprir o direito do pagamento da insalubridade, de 40%. E hoje tem mais de 300 processos coletivos, ações coletivas, só para insalubridade. Só de insalubridade referente ao período da pandemia. Porque é incrível, né? Eu me escandalizo, falo a verdade para você. Empresários que decidem trabalhar na saúde, ele podia ser dono de hotel, podia ser dono de escola, podia ser dono de padaria, ele quis ser dono de hospital. Então, imagino que para oferecer saúde, né? E ele não reconhece que o trabalhador dele precisa receber o adicional de insalubridade porque ele está correndo risco de vida. Na verdade, é assim, o trabalhador da saúde, ele está perdendo dias de vida dele e está sendo compensado, se é que tem como compensar isso, né? E tem muito empregador que resiste a pagar a insalubridade. É um negócio maluco e essa é uma bandeira que o Sinsaldesp tem empunhado, felizmente com muitas vitórias, com muitas conquistas, isso só para citar uma delas, né? Em relação à época da pandemia. Mas eu queria falar de você, porque eu estava lendo o seu currículo. Mas não some desse assunto aí não, que eu quero falar dele depois também. Não, viu? então fala agora. Então já fala agora. Vai lá. Porque eu tenho empresa. Então, depois que a gente tem empresa, a gente tem uma clínica, né? Meu esposo é otorrino, a gente tem uma... Depois que a gente tem empresa, a gente começa a ver algumas coisas. E uma visão diferente. E assim, teve colega médico, por exemplo, que já me chamou para fazer avaliação e tal, de como... Aí eu fiquei uma tarde lá avaliando, aí eu falei com a enfermeira, faça um relatório e entrega para ele, seja por e-mail, deixa comprovado. Porque assim, primeiro, quer contratar com vínculo errado, aí nesse vínculo já tem uns 3 meses que está trabalhando, não recebe auxílio transporte, não recebe insalubridade, sendo que funciona a ver, faz medicação. Então, assim, a gente vê um monte de absurdo. Aí, quando você senta para conversar com o médico, e aí aqui, gente, não é aquilo, que é enfermagem contra o médico, não. Até porque eu sou casada com um, né? Então, não tem... a gente se respeita muito lá em casa. Mas é um pouco polêmico isso que eu vou falar, né? Mas assim, o médico, ele não é formado para ser gestor. O médico, ele não é formado para empreender. Ele é formado para clinicar e para atender pessoas. Então, assim, o que é da competência técnica dele, ele domina, né? Ou pelo menos deveria, e sim. Agora, a parte toda de administração, empreendedorismo, visão de águia e tal, a parada toda, legislação, até mesmo biossegurança, CME,
Coisas assim que, por exemplo, qualquer serviço de saúde, gerenciamento de resíduos, sabe? Essas coisas. A enfermagem é formada demais. Só que a enfermagem não é a que é mais dona de serviços. São os médicos. Assim, é um ponto só, tá? Claro que é uma discussão enorme, mas é um ponto só. É uma observação que eu tenho feito, que muitos médicos desconhecem. Eles abrem, por exemplo, uma clínica, abrem um hospital, sei lá, mas se ele fala assim, ó, cara, eu não sei, mas vou botar alguém que sabe, vou valorizar aqui, por exemplo, um enfermeiro que sabe, que entende, esse cara entende, então ele vai ser o meu gestor, e ouvir. Então eu tenho diversos, assim, alunos, por exemplo, que pediram demissão, que não aguentaram trabalhar. Por quê? Por exemplo, coloca um cara na CCIH, controle de infecção, aí o médico não entende, ele não quer fazer as mudanças necessárias, o enfermeiro fica o tempo todo, leva os problemas que tem, não é atendido, isso deixa qualquer um doido, aí pede demissão. Então, assim, essa problemática, os médicos precisam entender que quando eles vão abrir um serviço, qualquer um, né, mas principalmente os médicos, que eu acho que são os que mais empreendem, né, na área da saúde, até pela questão do valor financeiro que eles têm de salário. Entender que tem que colocar pessoas que entendem aquilo que eles não são formados para fazer, porque eles não são. Se você perguntar, você já viu na internet, quanto você acha que você vai ganhar depois que você forma? O cara fala, não sei quantos R$1.000. Fala, meu irmão, tem gente aí que tem 30 anos de carreira e não ganha o que você está achando que vai ganhar. Sim. Então, às vezes, romantizar da medicina e não tem essa base, né? Então, hoje, muitos médicos pagam mentoria e etc., para aprender isso que na faculdade eles não têm. Já a gente da enfermagem, por exemplo, a gente estuda administração e enfermagem, a gente sempre é líder da equipe, né? Porque Sim. O enfermeiro é o líder dos técnicos, dos auxiliares, a gente estuda gerenciamento de resíduo, a gente faz isso automaticamente o tempo todo. Então, isso é mais natural para a gente. Então, é um dos problemas que eu vejo. E acaba reverberando onde? Nos direitos do trabalhador, que não são atendidos. E muitas vezes, sim, por desconhecimento. Tem maldade, às vezes também faz vista grossa, mas muito por desconhecimento mesmo. Sim. Aliás, aqui não é, a gente não vai polemizar aqui, não vai criar confusão, né? Porque a saúde é feita de todas essas Sim. categorias, né? Não dá para fazer saúde sem médico, sem Sim. técnico, sem auxiliar, não dá para fazer. Mas a gente nota aqui que ainda há, está mudando também, mas ainda há um certo preconceito, há uma certa hierarquia que nós pacientes, inclusive, estabelecemos de forma equivocada. Uhum. Eu estava ouvindo outro dia alguém falando aqui, que a pessoa vai internada e tal, não sei o quê, tem um tratamento, passa um tempo no hospital e tal, e depois, na hora que sai, tem alta, feliz da vida, graças a Deus deu tudo certo, dá uma garrafa de vinho pro médico. Uhum. E quem ficou na cabeceira lá, dia e de noite, o médico é importante, lógico, ele fez o diagnóstico, ele que prescreveu a medicação, o tratamento todo, importantíssimo. Mas quem está na cabeceira lá o tempo inteiro é auxiliar de enfermagem, enfermeiro é técnico. Então, só para dizer que talvez a gente tenha que quebrar um pouco esses preconceitos, né, Sabrina? Sim. E acho que isso que você falou é muito importante. O médico saber que ele é muito bom em algumas coisas, mas pode não ser muito bom em outras, e tudo bem, né? E delegar. Tem uma frase que fala, não lembro de quem que é, eu postei esses dias no meu Instagram. Foque no que você é bom. O que você não é bom, delega, cara, tá tudo certo, você não tem que saber de tudo, né? Mas seu serviço não é só abrir empresa, você tem que colocar para funcionar dentro da legislação. Porque um dos motivos que mais falha em empresa é o quê? É contrato de trabalho de gaveta. Depois fica muito mais caro para o empregador. Então faz tudo certinho desde o começo, fica todo mundo bem, todo mundo feliz, né? É lógico, e aí isso tem mesmo. Duas coisas aí para ajudar também nessa problemática. Os conselhos, né, fiscalizarem os locais de trabalho para verificar se está tudo funcionando direitinho, porque isso é muito importante. Essa clínica, por exemplo, o colega me chamou para olhar. Por quê? Porque o Corém bateu lá. Aí ele, né? Porque se não cumprir prazo e tudo, vigilância, etc., tem multa, aí pode interditar, enfim, aí o cara não vai parar de atender, né? Me chamou. E aí também o profissional, eu falo isso muito para os alunos e também para os já formados, tem que conhecer o código de ética, tem que conhecer a lei do exercício profissional, até onde o empregador pode ir, até onde não pode, porque senão qualquer um faz o que quiser com você e você não sabe nem que está errado, né? Olha lá quem está ali. Olha só. Olha quem chega. Não pode falar que aparece, olha, tá vendo só? Jefferson Caproni, que já está ao vivo aqui com a gente.
Nem sei de onde ele está, mas está em atividade. Está em Pernambuco? Você está mais bem informada que eu. Fala aí, Jefferson, como é que você está, meu velho? Agora deixa eu dar a hora certa para mostrar que a gente está ao vivo aqui. 2h49, Jefferson, boa tarde. Boa tarde, Agostinho. Boa tarde, Sabrina. Quero aqui primeiro agradecer. Eu estou, na verdade, já saí de Pernambuco em atividade, agora estou na Paraíba e daqui a pouco saindo da Paraíba para ir para Alagoas, também para uma realização de uma visita técnica. Então, estou mudando de estado a cada momento aqui. Nordeste é nosso, então. Aliás, respeito ao Nordeste, hein? Meus respeitos ao Nordeste. Olha, Jefferson, a gente estava falando aqui sobre a importância de você valorizar todas as categorias que fazem saúde, né? O médico, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, enfim, todos têm o seu papel importante e tem que ser valorizados, né? E eu queria falar sobre a questão do piso salarial da enfermagem, que o Jefferson se empenhou tanto, isso eu acompanhei, nem estava aqui ainda, mas acompanhei o Jefferson como se empenhou, a emoção que foi quando o presidente Lula sancionou. Né? Eu lembro do dia. Você lembra do dia? Eu lembro. Onde você estava? Eu estava jantando com meu esposo, aí eu bati na mesa do restaurante e falei, saiu! Aí a gente foi pro plano piloto, onde estava a galera lá comemorando, foi emocionante. Foi lindo, foi muito bonito mesmo. E assim, foi uma conquista, lógico que foi uma conquista. Só que no Brasil, as conquistas, elas têm que ser reafirmadas todo dia. O tempo todo. Todo dia, porque senão se perde no tempo e no espaço. E, infelizmente, a gente tem percebido que em alguns estados, em alguns locais do Brasil, o piso da enfermagem não está valendo ainda, não saiu do papel. O Jefferson está no Nordeste agora, né? Por aí, infelizmente, é essa realidade, né, Jefferson? A dificuldade para fazer com que essa lei se cumpra de fato, né? Não, com certeza. Eu acredito que é um grande desafio a questão do piso salarial, ainda mais porque muitos estados ainda não têm 100% no contra-cheque, o reconhecimento legal desse valor, e o movimento sindical, o Conselho de Classe, o Conselho Federal estão empenhados, né, dedicando essa questão de articulação conjunta no Congresso Nacional, referente à PEC 19, para trazer, na verdade, uma dignidade também sobre o ajustamento do índice inflacionário, que não ficou claro nessa questão da lei, e também da jornada mínima para início desse salário. E o salário da categoria, ele é mínimo, então não faz sentido se tornar um teto de 44 horas e reduzir para 30 horas. Então, hoje está tendo um grande esforço, vai ter um evento importante na Bahia, para principais senadores e deputados também que estão no Congresso Nacional, que são relatores desse projeto e articuladores também, possam ter sensibilidade. A gente está hoje aqui na Paraíba, junto com o Conselho Regional de Enfermagem. Agora estou entrando numa pauta importante aqui com o Sindecep da Paraíba, para tratar de alguns assuntos e essa articulação nacional. O esforço nosso da gente estar aqui, o pessoal não está sabendo que eu estou ao vivo, mas a galera aqui, ó, a delegação toda está aqui atrás para entrar nessa reunião importante aqui. Passamos o dia inteiro aqui, já fizemos visita técnica em hospitais, realizando, na verdade, uma articulação importante técnica, e agora a gente vai fazer essa audiência aqui com o sindicato específico da categoria. Então, é muito importante. Mas aqui eu quero primeiro saudar a nossa amiga Sabrina, dizer que essa enfermeira, ela, além disso, é professora, ela está na vocação, e para nós é uma honra receber ela hoje aqui, também em nossa casa, no sindicato, junto com essa grande referência da imprensa, que é o Agostinho, e eu tenho certeza que ela tem muito a contribuir como mestre, infectologista. Também ela é uma pessoa renomada hoje também dentro das atribuições dela, e apoiando e contribuindo com o Corém Distrito Federal e também com o Conselho Federal de Enfermagem. Ela tem um papel fundamental aí também na formação e ressignificação de novos talentos da profissão, e ela está aí também para trabalhar um pouco essa pauta importante do SUS, eu acredito, da saúde pública de maneira geral, e 70% somos nós, categoria, que realizamos isso. Então, eu tenho aqui o testemunho da paixão dela sobre a enfermagem. Ela está tendo a honra agora, a oportunidade da gente estar aqui
com ela, então eu tenho certeza que para quem está ouvindo, assistindo e eternizando esse podcast para conhecer melhor também toda essa trajetória coletiva. Quero agradecer, eu vou ter que estar saindo, mas principalmente aí a possibilidade de ter hoje ela aqui com a gente. Não, é muito legal mesmo. Ela gostou, viu? Disse que gostou aqui do sindicato, viu? Da delegacia sindical. Caprone, deixa eu responder você, para você continuar suas atividades. Eu que agradeço, me sinto muito honrada. Eu te admiro muito, eu já te falei isso várias vezes como profissional, sua postura. Então, ter o convite seu para estar na sua casa aqui, me receber também, para mim é uma honra. Eu que estou honrada, viu? E fico à disposição em próximos momentos aí, boas atividades. Manda um abraço aí para a galera, nossos amigos, tá bom? E a gente se vê logo mais. Se não for em Brasília, no CBCenf, tá bom? Muito obrigado. Mais uma vez agradeço a sua presença, a sua participação e contribuição. Ao Agostinho também quero agradecer. A cobertura também que nós acabamos de sair de uma convenção importante para a rede filantrópica e de organizações sociais, conquistando aí, acima do salário mínimo nacional, do piso nacional, 5%, 5,32% de reajuste de todos os contra-cheques atualizados, 12% de abono anual para os trabalhadores, que não eram uma realidade, para trazer um pouco mais de ganho real para essas categorias. E eu tenho certeza que essa é a Casa do Trabalhador. Sabrina, você nos representa. Muito obrigado, viu? Obrigada, querido. Bom trabalho aí. Valeu, Jefferson. Então tá bom. Aí, já foi, já. Quase chorei aqui. Ah, meu Deus do céu. Não, eu admiro muito o Caprone, né? Então, quando pessoas que a gente admira nos elogiam, a gente fica, né, sem graça até, constrangido. Não, mas eu acho que as pessoas de bem têm que se aproximar, né? Com as certeza. Pessoas de bem têm que se aproximar. Acredito. Né? Tem sim. E isso acontece. Sim. Isso acontece naturalmente. Exatamente. Sem esforço nenhum acontece mesmo. Eu também admiro muito o Jefferson Caprone. Eu conheci o Jefferson quando eu estava no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E conheci o Jefferson, já contei essa história várias vezes, mas vou contar de novo, não tem problema, porque a audiência é rotativa, né, Diegão? Então a gente vai contando. Eu conheci o Jefferson quando fizeram uma denúncia contra ele. Você acredita nisso? Mesmo? Porque o Jefferson... Basta estar vivo, né, mano? Exatamente. Mas ninguém chuta cachorro morto, né? Então, como fala, árvore que não dá fruto não leva pedrada, né? Exatamente. E aí chegou uma denúncia, eu não conhecia o Jefferson, ele era do Corém, aqui de São Paulo, e a denúncia era de que o Corém estaria, alguns conselheiros, enfim, representantes do Corém estariam fazendo vistas grossas para irregularidades em alguns hospitais. Na época da pandemia, isso, hein? Então você imagina só, tinha a ver com a manutenção de higiene nos hospitais, na época da pandemia. Isso era qualquer momento é um escândalo. Imagina com uma pandemia pegando todo mundo. Aí, no final das contas, a história é meio longa, mas no final das contas não era isso. O Jefferson, na verdade, estava denunciando a irregularidade. E então a gente começou numa relação muito tensa, quando eu entrevistei o Jefferson. E depois eu fui percebendo o quão sério ele é. Porque as coisas aparecem, não adianta, né? Ninguém consegue esconder o que é por muito tempo, né? Você até engana às vezes, mas a realidade ela floresce. Outra frase legal, o seu resultado é uma verdade que ninguém consegue questionar. As pessoas podem querer inventar e tal, não sei o que, mas o seu resultado é a resposta, seja a curto, médio ou longo prazo. Uma hora você permanece e a verdade vem à tona, querendo. É isso, e foi isso mesmo. A gente se encontrou, se conheceu da forma menos agradável possível, sem nenhuma simpatia de nenhum dos lados, e depois eu fui percebendo quem ele era. Já aconteceu comigo também. Né? E é muito bom porque você está ali para exigir o máximo da pessoa, você está ali com toda a má vontade do mundo, que é o papel do jornalista também, em muitos casos. E quando a pessoa te convence, você percebe pelas palavras, pelos atos, pelas evidências, que não era nada do que você estava imaginando, você é conquistado, né? E foi o que aconteceu, e depois ele me chamou para vir para cá, o que me dá muito orgulho mesmo. Sabrina Marçal, eu estava lendo o seu histórico aqui breve e... Estava me investigando, Estava dando uma investigada básica. O que você achou aí? Não, tem uma coisa bem interessante que pode parecer uma contradição, mas eu sei que não é. Mas, enfim, só pelo prazer da nossa discussão, porque você me parece, pelo que eu vi, uma pessoa muito religiosa. Sim.
Normalmente se tenta fazer uma falsa contradição entre o que é o religioso, a fé e a ciência. Eu acho que elas se completam. Para mim, me parece um conjunto harmonioso. Deus e a ciência. Não acho que uma desminta a outra, que um desminta o outro. Essa é a minha opinião. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque se eu entendi bem pelo que eu li aqui, essa desenvoltura que você tem também nasceu da tua convivência com as pessoas na igreja. Sim. Eu fui criada na Assembleia de Deus. Meu avô, né, que hoje não está aqui mais, era pastor da Presbiteriana Renovada. O meu pai fez seminário, é pastor da Presbiteriana Renovada. O meu cunhado é pastor da Presbiteriana do Brasil. Tenho vários tios, pastores, presbíteros, enfim. Então, minha família toda é cristã. Vamos falar crente, né? Me considero cristã, porque se eu tiver que observar um pastor ou Cristo, como eu conheço a Bíblia, eu sempre volto para Cristo. O que Cristo faria, o que Cristo pensaria. Não que a gente é perfeito e vai acertar o tempo todo, mas a raiz, o que está lá dentro do meu coração, são os princípios cristãos. E assim, eu sei separar perfeitamente uma coisa da outra, mas né, essa questão assim, da desenvoltura, né? Na igreja a gente recebe oportunidade, participa de coral e etc, né? Então, isso ajuda muito a desenvolver oratória, né? E quando eu era da igreja, tinham muitos enfermeiros na minha igreja. E eu via eles, às vezes, saindo de branco ou de jaleco e tal, e vindo. E eu olhava para essas pessoas, me perguntam por que você escolheu enfermagem, né? Eu olhava para essas pessoas e não é uma coisa assim que desde criança eu queria ser, mas ali adolescente, tipo, o que eu vou ser da vida, né? Lá no ensino médio. Eu olhava para os enfermeiros e eu conseguia me ver no lugar deles. Eu conseguia me ver no sentido assim, se estiver no lugar dele um dia, eu acho que eu vou ser feliz com a minha profissão. Porque são pessoas que têm conhecimento, ajudam as pessoas, são respeitadas quando elas sabem o que estão falando e falam, né? Então, eu queria ser isso. E dão aula, sempre quis dar aula. Eu, desde antes de terminar a faculdade, já dava palestras e me pagavam por isso. E depois aí dei aula em técnico e um monte de coisa. Então, sim, a igreja ajudou muito nisso. Mas eu sei separar perfeitamente uma coisa da outra, que é o que você está colocando aí, né? Cara, para você ter noção, esses dias perguntaram assim, gente, tem um parecer aqui sobre abortamento, né? Interrupção da gestação para fazer. Quem é que se considera apto para fazer? Falei, eu me considero apto para fazer. Eu sou cristã, mas eu não posso entender que é normal. Aqui eu estou falando a minha opinião técnica, né? E, enfim, eu não posso entender que é normal uma mulher, mesmo que ela fez um aborto ilegal, que ela chegou sangrando no pronto-socorro e eu vou alegar objeção de consciência e não vou atender, né? Até porque eu não posso fazer isso se não tiver um colega que não alegue objeção para atender, porque senão é omissão de socorro. Então, é um assunto complexo. E aí, os relatos que nós recebemos do que estava acontecendo com as mulheres me falaram, não, eu quero falar disso aí, eu quero defender essa galera. Seja um aborto legal ou ilegal, porque o nosso compromisso é com a vida, né? É com a saúde. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei no hospital de trauma porta aberta. Lá, estou recebendo plantão, esse cara aqui, ele estuprou uma criança, foi fugir, ele foi linchado pela comunidade e aí foi preso e foi trazido para cá. Cara, eu peguei o plantão, vou fazer o quê? Eu vou deixar o cara morrer? Vou fazer de propósito uma medicação para doer? Vou fazer alguma coisa do tipo? Não. Eu concordo com o que ele fez? Não. É crime o que ele fez? É. Mas quem é que vai julgar? A justiça não sou eu. O meu papel, o meu juramento é algo que, só de falar arrepia, algo que para mim é inegociável. É a ética profissional e o juramento. Você pode me chamar de qualquer coisa e apontar qualquer defeito meu, mas incompetente e antiética você não pode falar que eu sou, não. Eu não digo que nunca errarei, mas eu tenho um extremo compromisso com aquilo que é o correto de se fazer como enfermeira, justamente para manter uma reputação profissional ilibada nesse sentido, né? Mas, Sabrina, o que você fala me parece tão claro, Sim. tão cristalino, tão fácil de entender. Eu não consigo ver
dificuldade em perceber a racionalidade do que você está falando, de forma clara, pacífica, equilibrada, sem exageros, com ponderação. E me assusta como cada vez mais essa argumentação, que para mim é clara, pacífica, absoluta, é distorcida. Como eu tenho notado isso, pelo menos. Situações que são óbvias. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que a polícia precisa aprender. Usar a energia necessária, Às vezes, enfim, uma energia além da desejável, às vezes além da desejável, mas vai até aí. Isso não pode justificar excessos. Como do médico também, né? Ele tem que fazer o papel que se espera dele. Isso é tão óbvio para mim, mas eu não sei se eu tenho entendido mal, mas cada vez mais eu vejo pessoas que não conseguem entender, que embaralham o meio campo, que discutem outras coisas que não essa que é da saúde, que é do respeito, que é da justiça. Eu acho que o caráter ajuda muito nisso, porque caráter não é só o que você faz quando as pessoas estão vendo, é principalmente o que você faz quando você nem precisa fazer ou que ninguém está vendo, né? Então, assim, o caráter ajuda o berço, né? Meus pais me educaram como uma cidadã e cristã muito bem, então essa parte aí para mim é inegociável, né? Então acho que isso ajuda muito. Cara, é ter calma de sentar e conversar, é ter sabedoria e clareza. Acho que uma das características que me ajudam, inclusive no Corém, para ser parecerista é isso aí. Porque para você escrever um parecer técnico, você tem que ser, como é que fala? Neutro, né? Você não pode, por exemplo, no caso de falar de aborto, eu vou colocar lá porque eu sou cristã, a minha opinião religiosa. Não é o que está em discussão ali, né? Então, tem que ser técnico, objetivo. Se não for assim, não serve para estar na gestão, né, de uma classe, na liderança, em qualquer posição, e de professor, inclusive, senão você vai para a sala de aula ensinar partido político ao invés de ensinar política, porque política não é só partido, enfim, é uma discussão, né, grande. Mas eu acho que é isso, basicamente. Você é parecerista. Parecerista. Então chegam assuntos diversos a todo momento, os mais variados que se possa imaginar. Graças a Deus não chegou do bebê reborn ainda. Pra gente não. Acho que está passando, não fala. Acho que está passando isso. Porque, né? Não dá. É óbvio, né? Mas você tem... Que tipo de caso, por exemplo, chega para você? Como é que é isso? Em que situação um tema vai parar na mão de um parecerista do Corém? O Corém, ele tem um monte de braços, né? Então tem o presidente, vice-presidente, tesoureiro, etc. Tem os conselheiros que são votados, né, na chapa, e tem as pessoas que são convidadas para colaborar com o trabalho. No caso, eu sou colaboradora, então fui convidada pelo Corém para participar da Câmara Técnica, a CETASE, né? Mandar um abraço aí para o presidente do Corém DF, o doutor Elisandro Noronha, o presidente da comissão da CETASE é o doutor Igor, e o Igor vai distribuindo os pareceres conforme perfil. Então, assim, ou ele pergunta quem pode pegar o parecer, ou a gente lhe distribui conforme o que a gente faz da vida ali, né? As áreas que a gente mais domina. Mas os colegas técnicos, enfermeiros, parteiras, auxiliares, a categoria pode pedir um parecer quando, por exemplo, estão pedindo aqui para eu ajudar o médico num procedimento, mas essa ajuda, por exemplo, é segurar uma pinça numa cirurgia que a pinça está segurando um vaso sanguíneo. Isso aí não é o outro médico que deveria fazer? Então é da enfermagem ou não é? Ou, olha, aqui na instituição, eu queria saber... Não, na verdade, eu só queria saber se o enfermeiro pode fazer o exame de espirometria. Porque não tem parecer sobre, então a gente não sabe se pode ou não. Então, essas dúvidas da atuação, dos limites, etc., não é sobre assédio, aí já é sindicato. Então, é sobre a atuação profissional. Inclusive, uma dificuldade dos alunos profissionais entender a diferença de sindicato e de conselho, né? Mas aí pede o parecer, seja por meio do gabinete, né? Ou seja, por meio de ouvidoria, normalmente ouvidoria. Aí a pessoa explica tudo direitinho, se precisar a gente faz uma reunião prévia
para entender melhor a história. Por exemplo, esse caso do aborto, a gente precisa entender melhor o que é o pano de fundo. E aí a gente vai escrever o parecer técnico. Esse parecer, até um tempo atrás, porque mudou recentemente, né, por meio do COFEM, a gente se reunia, a nossa Câmara Técnica fazia os ajustes, um contribuindo com o outro, votava, depois ia para a plenária do COREM, né, que aí no caso COREM-DF, depois ia para o COFEM. O COFEM, na verdade, ele não aprovava, mas se ele lesse o parecer e quisesse derrubar, ele pode derrubar também. Então, é isso, é respaldar o profissional. E com isso, a gente, por exemplo, cria vaga em concurso público, porque tal atribuição aqui dentro de tal lugar estava sendo dada pro motorista da ambulância do SAMU, mas isso é do técnico de enfermagem, e não tem técnico de enfermagem na ambulância do bombeiro, e talvez vai ter que agora abriu vaga para técnico de enfermagem e enfermeiro do bombeiro, né? E para técnico de enfermagem é a primeira vez no Distrito Federal que vai ter essa vaga lá. Então é um trabalho, né, que às vezes é meio invisível, mas que por trás é o que dá o respaldo técnico. Então todos que estão lá são professores, são enfermeiros há muitos anos, acho que todos são mestres, muitos são doutores, pós-doutores, enfim, né? Mas são pessoas que conseguem sentar, discutir sem brigar, sabe? Cada um colocar seu ponto de vista e é por votação no final das contas. Raramente acontece isso, mas já aconteceu, metade concorda, metade discorda. Qual é a votação final, né? Sim. E é assim que a gente trabalha. Olha, em alguns temas a coisa deve ser mais delicada mesmo, né? A gente está falando agora há pouco como o Brasil é grande, né? O Jefferson está viajando pelo Nordeste e tal, e as realidades são diferentes, então eu fico imaginando, em cidades menores, em lugares mais afastados, talvez você não tenha médico, talvez você não tenha o enfermeiro, você vai ter o técnico de enfermagem, que é quem vai estar ali para atender o cidadão na hora do vamos ver. Sim. Como é que você avalia, né? Se ele pode fazer tal procedimento ou não? Não é uma coisa muito simples, né, Sabrina? O que pode, pode, o que não pode, não pode. Né? Assim, pela lei, basicamente é. Só que, por exemplo, é mais fácil eu bater o martelo no DF, que tem uma realidade, a enfermagem tem mais autonomia do que em outros lugares. Alguns outros lugares, eu acho que alguns coréns, é só uma opinião, tá? Não é nada assim de... Mas eu acho que alguns coréns têm mais dificuldade por causa do interior, a cultura interiorana, o coronelismo e aquela questão ainda do médico mandar, entendeu? E aí soltam um parecer, por exemplo, o enfermeiro pode lavar o ouvido. Meu irmão, dá um problema, né? Aí fica aquela briga, enfim. Mas no COREM-DF a gente não tem tanto essa dificuldade não, porque a enfermagem no DF já tem muita autonomia, tem protocolos na atenção primária bem estabelecidos, assim como em São Paulo também. Inclusive, mês que vem estarei aqui no COREM em São Paulo, dando um curso, inicialmente para pessoas do COREM, que depois vão ser multiplicadores, para ensiná-los a lavar o ouvido. É mesmo? E pela primeira vez também... No CBCenf, né, que é o maior congresso de enfermagem da América Latina, né, o COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, me convidou para dar esse curso também. Então, ensinar não só a lavar o ouvido, porque lavar, sua mãe em casa lava. O negócio é saber olhar, né, fazer otoscopia. Então, assim, a maior parte do curso é clínica, né, e ensinar a técnica em si de lavar o ouvido. Aqui em São Paulo, teve um colega do COREM que me falou que tinha não sei quantos mil pessoas na fila de otorrino. E, salvo engano, o que ele citou eram 80%, 70% era cerume, que o enfermeiro poderia ter resolvido na unidade básica de saúde. Então, é só organizar, né? Que vai. Agora, para o enfermeiro fazer, ele tem que saber, porque senão ele está arrumando problema para ele, né? Todo procedimento tem risco. Então, ensinar. Serão 2 dias de teoria e prática com equipamentos de ponta, fibra ótica e tudo. Comprei o material todo top para dar o curso top, tanto lá no CBCenf quanto no COREM em São Paulo, e alguns outros conselhos em alguns estados também já estão fechando a agenda para a gente ensinar esse procedimento. Porque desde 2019 o COFEM liberou, mas ainda falta esse empurrão aí da formação para que a gente de fato coloque isso para funcionar na ponta. Sim. Não, e pode parecer algo trivial, né? Sim. Mas assim, eu imagino que se você consegue capacitar o enfermeiro para ele fazer isso, você acaba
evitando que se procure hospitais, que se procure, que superlote, porque inclusive. Porque o hospital manda embora, inclusive. É lá no DF, pelo menos, se você for no hospital de base tirar cerume, eles mandam embora. Sim. E às vezes não é o cerume. Às vezes o paciente acha que está com trem no ouvido, não é ouvido. É a DTM aqui, ó, de ficar apertando, sabe? Sim. A articulação. Já, por essa expertise de olhar, eu já descobri paciente que não sabia que tinha surdez, que tinha, né? Paciente que sofreu violência doméstica. Então, esse problema do ouvido, eu falei, cara, não é isso, não é aquilo. Aí eu perguntei, olha, desculpa perguntar para a senhora já sofreu violência doméstica? Na hora começou a chorar. Ela levou um telefone, não fala? Sim. Aí aquela pressão fez um barotrauma, né? Um trauma, um trauma acústico, na verdade, né? Naquela senhora. Então, vai além do cerume, né? É uma clínica toda. Mais uma ferramenta de semiologia que o enfermeiro tem, mas para fazer tem que saber. E as faculdades não ensinam isso muito ainda, né? Então, essa é uma bandeira aí que eu tenho levantado há algum tempo. Tive muitos nãos, tá? Até receber os sims agora. E aí a gente está nessa batalha aí, formando a galera. Sim. Agora, você vê que coisa interessante, né? Tem que saber fazer, mas tem que querer fazer, né? Tem que ter uma dó. Eu não gosto muito, mas tem que ter vocação. Sim. Você tem que ter algum, eu não sei se é vocação, mas você tem que ter o espírito de quem quer. Tem que se importar com o outro. É isso, né? Porque assim, você vê, nesse exemplo que você deu, você foi descobrir algo que é muito maior, muito mais grave, talvez, do que o problema auditivo da pessoa, que é a violência doméstica, né? Você sabe o que essa senhora foi fazer? Preventivo. Só que o SUS ele tem um princípio de integralidade. Então, o paciente não sabe as necessidades de saúde dele. Quem tem que saber é a gente. Por meio da semiologia, avaliar o corpo humano, pergunta direcionada. O paciente chegou, a gente já está avaliando, que é a inspeção, né? Que é uma técnica de exame físico. Então, assim, eu fui olhando essa senhora, eu falei, tem alguma coisa errada, porque eu estava de máscara, era pandemia, ela não me ouvia. Aí eu falei, deixa eu fazer um teste. Tudo ela ficava, Aí eu abaixei a máscara e ela começou a entender, porque ela não sabia que estava com surdez, mas ela estava, porque ela estava fazendo leitura labial. Então a pessoa, às vezes, ela se acostuma com a leitura labial e não percebe a surdez, né? Que a surdez não é só quando não ouve nada, né? Tem os graus, pode ser menos e decibéis, né? Enfim. É isso. Não, é olhar a pessoa como um todo. Veio fazer um preventivo, mas a mulher não é só a vagina, a mulher é um todo. Então, o que mais eu posso pedir? Exame, teste rápido de ST. Cadê o cartão de vacina dessa mulher? Porque às vezes ela só vai no posto uma vez por ano, então tem que olhar tudo dela, né? Sim. Então, se você trabalha... É como você falou, é tão translúcido, é só fazer o que o SUS pede, integralidade, acesso universal, tudo, né? Participação popular, trabalhar com ética, ter uma boa formação teórica, se cobrar, estar atualizado, não ser medíocre, né? Na sua formação e atuação. Pronto, cara, aí, ó, a receita do bolo aí. Agora é ter disposição para fazer isso, né? É isso aí, exatamente isso. A gente estava conversando antes de começar aqui o programa e você falou, a gente estava falando de surdez, né, de deficiência auditiva, você estava falando dos trabalhadores do SAMU. Do SAMU. Como é que é essa história? Como eu falei, a gente tem uma clínica, né, de otorrino, a gente tem percebido que muitos trabalhadores do SAMU, por ficar ali na ambulância, né, aquele barulho ali o dia inteiro, eles têm surdez, né, precocemente, e aí a gente tem percebido isso. Então, eu não vi ainda, né, um movimento nesse sentido, talvez eu já tenha e eu não conheço, né, mas de observar, será que não é interessante a gente estabelecer uma lei, alguma coisa do tipo, alguma diretriz, protocolo de que o trabalhador do SAMU precisa fazer audiometria de X em X tempo, porque o ruído ali naquele ambiente é um risco. Isso é questão de... Eu sou enfermeira do trabalho, né? Isso é questão da gente avaliar o ambiente de trabalho. Eu não tenho visto nenhum movimento nesse sentido. Talvez fosse interessante, né? Não tenho dúvida. Eu não lembro de ter lido nada parecido com isso. E faz todo sentido, né? Sim. Estranho seria se ele não tivesse, né? A vibração também da ambulância, problema de coluna, não só por peso, mas pelo impacto constante. Porque você já viu a ambulância do SAMU como é que anda? E o cara só põe o cinto ali e fica, né? E aí, o impacto disso na coluna, né? Então, assim, tem que avaliar melhor, porque a galera tá ficando bem estrupiadinha, viu? Tá, né? Tá. É isso. E a gente nota aqui, falando agora aqui da nossa realidade no CISALDESP,
como eu falei no começo, é impressionante como tem empregador que mostra um desprezo pela saúde humana dos colaboradores dele, que é um negócio surpreendente. Pela minha experiência, a maioria dos empregadores é assim. E graças a Deus, assim, quando a gente tem uma empresa, a gente procura fazer diferente. O que tem uns 2 anos que a gente comprou a empresa, o que a gente pode fazer, a gente está vendo agora plano de saúde para os trabalhadores, né? A gente já colocou uniforme que não tinha. Coisas básicas, cara. O que você precisa? Do básico para você ter conforto. Como é que eu saio de uma consulta, ganhei não sei quantos R$1.000 um dia, vou tomar um champanhe, um vinho, vou comer num restaurante caro e meus trabalhadores não têm nem uniforme? Isso é indigno. Eu não consigo ser feliz com esse dinheiro, né? Eu tenho que retornar para o meu trabalhador o mínimo, até para eu manter um trabalhador, porque não é fácil também você achar um trabalhador bom, né? Sim. Então, eu se for para ter empresa para fazer errado, eu não quero fazer não, já falei. Né? Também porque eu estou dentro do Corém, como é que eu vou ter uma empresa que não atende o que o Corém pede, o que a vigilância sanitária pede? Então, seria muita hipocrisia da minha parte, né? Então, enfim, né? O que eu posso fazer? Mudar o meu mundo. Empregar ex-alunos, tenho vários ex-alunos, empregados, mães de ex-aluno, irmãs de ex-aluno, é uma gangue, nossa clínica, é todo mundo meio que conhecido, né? Mas porque são pessoas que eu já observei antes do trabalho, isso que eu falo também, ó, para aluno. O aluno vai com qualquer roupa na faculdade, fala de qualquer jeito com o professor, fala de qualquer jeito com os colegas, com o coordenador de curso. Nós, professores, observamos os alunos a todo tempo. Então, o aluno, a faculdade já é um ambiente profissional, não é a casa dele, não. Então, o cara tem que saber se comportar, porque aí depois o professor, quando tem vaga, sim, a gente lembra do aluno, a gente indica o aluno. E eu já indiquei vários ex-alunos, né? E claro que eu vou indicar quem? Quem eu confio, né? Quem demonstrou desde a academia que tinha perfil não só de competência, mas de caráter também, né? De postura, para o meu nome junto, né? É lógico. Olha só, estamos com a Sabrina Marçal aqui ao vivo, agora 3h21, desta terça-feira, dia 19 de agosto. Você está falando de aluno, né? Você é uma pessoa preocupada e ligada com a educação. Uma notícia que saiu hoje, aqui, ó. Acaba de sair a notícia que o MEC, Sabrina, diz que vai suspender vestibular e vetar a ampliação de cursos de medicina mal avaliados. Mal avaliados. Sim. E aí você tem cursos com avaliação que é um negócio maluco, né? Eu não sei como é que se mantém de porta aberta. Então tem toda uma tabela, digamos assim. O ministro Camilo Santana disse que universidades que registrarem conceito 1 ou 2 no exame, a escala é de 5, tá? Então, segundo o ministro da Educação, quem tiver conceito de 1 ou 2 vai passar por supervisão estratégica a partir de 2026, do ano que vem, portanto. O curso com conceito 2 vai ter redução de vagas para ingresso e os cursos que tiverem conceito 1 não poderão receber novos estudantes, de acordo com essa nova norma do MEC, anunciada hoje, que começa a valer no ano que vem. Bom, não dá, né? Não dá para brincar com isso. Lembrando que recentemente o MEC também acabou cursos EAD, né, para enfermagem, para medicina. Estava virando uma avacalhação, né, Sabrina? Sim. Eu acho que tudo que é a favor da qualidade da formação tem que acontecer. Porque, cara, tem umas coisas que são preocupantes. Né? A gente tem alunos, eu ainda dou aula, já dei muita aula, já acompanhei. Meu esposo já foi professor de medicina também, até hoje a gente acompanha alunos também. E tem que ter muito cuidado, né? Inclusive o pessoal da medicina, como o MEC não estava tomando muita providência, eles que estavam fechando. Então, muito difícil passar em residência médica, muito difícil ter o título de especialista, o RQS. Sem RQS você não consegue abrir clínica, você não consegue credenciar plano de saúde, você não consegue ser líder, né? Gestor, RT de nada, responsável técnico, enfim. Então, estava bem difícil, está muito difícil para os médicos nesse sentido. E tem que fechar mesmo. A enfermagem também está com algum projeto de lei, eu acho que a deputada Ana Paula, que é de Fortaleza, ela lá do Ceará, né, ela está com algum projeto aí nesse sentido,
de ter o exame, tipo OAB para a enfermagem. Ou ter esse exame ou apertar nesse sentido aí, essa avaliação. O número 2, porque você falou, ele vai de 1 a 5. A instituição que tira 2 é o mínimo considerado aprovado. O 1 é sem conceito, tipo, insuficiente total. Então, assim, de fato, não pode abrir. Como é que você vai abrir vaga se você está insuficiente? Se nem quem está lá dentro você está conseguindo formar direito, né? E tem muita instituição que está tirando nota 1 e 2, tá? Um mínimo aí de 3, que seria uma nota boa, né? Agora, para tirar 4 e 5, normalmente são faculdades particulares que têm compromisso com pesquisa, que são centros universitários, né? Que são diferenciadas, ou as federais, né? Que tem todo um arcabouço humano maravilhoso. Às vezes a estrutura física não é, mas o arcabouço humano é impecável. São as referências às cabeças, né? Das cadeiras do Brasil. Então, sim, a gente precisa melhorar muito isso. É isso. Sabrina, recentemente o Corém aqui de São Paulo lançou uma campanha para chamar atenção contra a violência sofrida por vocês, trabalhadores da saúde. Até saiu uma matéria recentemente, faz 2 semanas, acho que nem isso, no Fantástico da Globo. Uma baita reportagem, parabéns aos colegas que produziram esse material, com o apoio do Corém São Paulo, mostrando. O Cleto estava lá, né? O isso, Cleto apareceu lá. Exatamente. Uma pessoa também que eu admiro muito, o Sérgio Cleto. Trabalhador, incansável mesmo. E assim, são números assustadores, né? Então, um dos dados da pesquisa mostrava que 80% dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde indicavam que já tinham sido alvo de violência, seja física, ou seja, ofensa moral, enfim, intimidação, assédios, tudo isso. Esse é um drama que tem que ser combatido e acho que, infelizmente, está disseminado pelo país inteiro, né? Sim. A gente é exposto, né? A gente fica exposto a pessoas que estão em momentos de fragilidade. E aí vem a problemática. Quanto mais cansado a gente está, quanto menos a gente recebe, menos satisfeito. Quanto mais cansado está a população, quanto mais cansada está a população da falta de estrutura, falta de profissional. Já pensou, você não tem um plano de saúde, aí você vai em todas as UPAs, todos os hospitais, não, a gente só atende o vermelho. E o cara que é amarelo, laranja, o cara que é outra situação, né? Porque tem exceção, sim, do vermelho. Posso contar uma, assim? Por favor. Eu não sei de tempo aí. Não, estamos tranquilos. Eu estava de plantão numa UPA e aí ninguém do município queria atender a criança. E a criança, o que era? Não era emergência, de fato, no protocolo normal. Mas você precisa também entender a situação antes de só dar para o paciente uma cor. O paciente não é uma cor, o paciente é um diagnóstico. Então, o que aconteceu? Chegou lá a criança que tinha necessidade especial, não falava, não andava, não deglutia, só se alimentava por sonda. Perdeu a sonda. E se perdeu a sonda, não toma remédio e tinha convulsão, estava hipoglicêmica, já tinha... isso era tipo sábado ou domingo e desde sexta-feira à noite a criança estava sem sonda. A mãe rodando, imagina o cansaço dessa mãe, rodando o município inteiro. Então nenhum hospital queria atender, porque não era para hospital, porque onde passa a sonda? Posto de saúde. Posto de saúde funciona 24 horas? Não. E aí, eu vou fazer o quê? Falei, mãe, infelizmente aqui não atende, vai... Não, cara, eu falei, não, vai atender. Aí o médico, mas não tem raio-x aqui na unidade para confirmar o posicionamento da sonda. Eu falei, doutor, eu assumo a responsabilidade. Aí ele, não, se você assume, então pode passar. Então eu peguei a sonda, porque não tem só o raio-x, né? A gente tem outras formas de ver se está no lugar certinho. Peguei a sonda, deixei a criança lá em observação, beleza, não está no pulmão, auscultei, está tudo certo. E ali mesmo a gente já aferiu a glicose, já fez glicose nessa criança para garantir que ela estivesse bem, já macerou a medicação, já fez um anticonvulsivante dela e a mãe foi para casa agradecida. Como é que eu vou falar, por exemplo, num carnaval, num feriado prolongado? Não, mãe, você tem que esperar até segunda-feira. Não é, gente, entende? O corpo humano, ele não espera. Então, a gente não pode mais aceitar essa situação só de... É normal trabalhar com menos gente, só vai atender o vermelho e a população está morrendo, as pessoas estão morrendo. Porque hoje, o que é urgente ou não urgente vai evoluir. A saúde não é matemática.
né? 2 mais 2 são 4. Não, o corpo humano é dinâmico, ele não é estático. Eu já vi paciente morrer porque remarca a cirurgia porque tem outro mais importante na frente. Só que essa situação que hoje não era de morte, se tornou de morte. Na hora que foi operar, foi amputar o pé diabético, que não seria emergência, já estava séptico, morreu na mesa cirúrgica, a gente tentou ressuscitar, não voltou. Então o sistema de saúde está perdendo muita gente de graça por causa dessa falta de estrutura, falta de profissional. Isso não é novidade, né? Só está saindo da boca de uma pessoa que viveu na pele isso aí. Sim, e a consequência, mais uma consequência nefasta disso tudo que você falou, além do mau atendimento do paciente, do desespero que isso provoca, da morte que pode acontecer também de forma desnecessária, digamos assim, você tem isso, a violência que acaba atingindo o trabalhador, né? Isso é uma consequência também disso tudo, né? Eu comecei na violência, eu fui parar lá, porque tudo isso reverbera na violência, né? Isso vai... esse é o pano de fundo da violência. Nenhum paciente sai de casa e fala assim, hoje eu quero dar na cara de um profissional de saúde. Não é assim, né? Existe todo... Não estou justificando, óbvio, né? Mas a gente precisa entender, pegar o modelo do queijo suíço, sabe? Fatiar a violência e ver o que é que está por trás da violência e trabalhar nesse pano de fundo para que aconteça cada vez menos essa violência. Porque, se eu for mãe, eu não sou mãe não, meu irmão, mas pai, mãe meu, não atende não para você ver se eu souber que é uma emergência, que é uma urgência, que está negligenciando. É ruim que eu não desço com 2 pés nas caixas do peito. Não, na violência não. Mas no argumento, né? 2 pés nas caixas do peito é um termo goiano, que é de Goiás, vai entender. Que é chegar chegando. Eu falo, não, meu irmão, isso aqui é urgência, vai atender, né? Só que nem toda a população tem esse conhecimento que a gente tem. E viram vítimas, é mais um número para o sistema. Sim. Mas é um pai de família, uma mãe de família, enfim, né? Um filho, o amor de alguém que está indo embora. É exatamente, né? Isso. E para nós, é assim que funciona mesmo, o nosso caso é prioritário sempre. Sim. Para nós é isso, os nossos são prioridade sempre, né? Isso é natural. Você passou por algum problema assim desse tipo ao longo da tua de uma intimidação ou de algo parecido com isso? Eu já fui ameaçada de morte por traficante que foi internado. Porque assim, a gente está de plantão, a enfermeira é o líder da equipe de enfermagem, né? E aí as técnicas de enfermagem estavam... ele estava, xingando elas o plantão todo. Aí elas me chamaram, Sabrina, não tá dando jeito aqui. Você que é a enfermeira, né, que é a líder do plantão, vem cá para tentar resolver. A minha sorte é que a gente era um hospital de trauma dentro do hospital militar lá no Espírito Santo. Então o HPM era anexo. Então era fácil ter acesso aos PMs, né? E aí eu cheguei, conversei com ele, ele continuou alto, sabe? Falei, meu irmão, deixa eu te falar o seguinte. Não era nem pra você estar aqui. Por que você tá aqui? Desculpa o termo, porque você fez merda, né? Foi fugir da polícia, porque estava fazendo coisa errada, né? E aí deu problema, tá aqui internado. Já que você tá aqui, a gente vai cuidar de você. Mas se você ficar ameaçando a gente, enganando a gente não vai ficar aqui, não. Então, o que acontece? Existe isso, né, no nosso código de ética. Se a gente se sentir ameaçado, a gente pode solicitar quebra de vínculo, desde que a gente informe nossa autoridade superior ali e que alguém vá cuidar desse indivíduo, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, estamos entendidos? Estamos entendidos. Virei as costas e ele falou assim, né? Você tá se achando a chefe. Aqui dentro quem manda é você. Lá fora a lei é nossa. Precisa ameaçar de morte. Aí eu falei, meu irmão, eu vou sair daqui 7 da manhã desse plantão noturno. Meu Celtinha, na época era um Celtinha que eu tinha, tá lá fora. Será que vão furar o pneu, vão me perseguir? A gente fica, né? Sei lá. Lógico. Enfim, aí o que eu fiz? Chamei um pessoal lá do hospital militar. Falei, não, vão lá, só dar uma moral lá. Ele chegou e falou assim, ei, cidadão, tô sabendo que você tá ameaçando as meninas aí. Então, se eu tiver que voltar aqui, a conversa vai ser diferente. Você quer que eu volte aqui? Não, senhor, tá tudo certo, senhor, entendeu? Sim. Então, assim, a gente passa essas coisas, né? Isso aí é só um exemplo, né? Mas, enfim, a gente passa, assim. Mas faz parte da nossa profissão. Eu acho que um tabu que tem que ser quebrado é que saúde não é romântico. Porque a gente vê o quê? Eu quero cuidar. A gente pensa que serão lindos bebezinhos nascendo e todo mundo feliz e nós ganhando presentinhos da família porque fizemos o bom trabalho. Não, não é isso. A gente vai lidar com isso, sim.
mas na maioria das vezes não é isso, é falta de estrutura, etc. Então, sim, precisa ter muita vocação, perfil, tem que ter muita sabedoria, tem que saber manter o controle, porque eu, por exemplo, enfermeira que sou líder da equipe, se eu perder o controle, quem é que vai manter o controle do plantão? Isso aí eu também é uma prerrogativa minha de trabalho. Eu posso sair para chorar depois, mas na hora ali eu seguro o rojão. Pode ser o rojão que foi, aí eu arrepio para falar, porque é rojão que eu tô falando, uma criança morrer na sua frente e você entregar o corpo na mão do pai, o pai tá chorando ali, tentou ter filho a vida toda, não conseguiu, o único filho que teve veio com problema e morreu. E a mãe pedir para você, eu tô falando coisa que já aconteceu comigo, a mãe pedir para você preparar o corpo do jeito que ela queria, ó, tudo arrepiado. E eu falar, gente, é verdade, essa mãe nunca mais, né, vai segurar esse menino, só vai ver no caixão não pode abraçar. E eu oferecer para a família abraçar. Então, esse tipo de coisa é perfil. Isso o livro não te ensina, não. Isso é perfil, né? E mesmo na dor, a gente dá o nosso melhor, porque é uma pessoa que está ali do outro lado. É aí que vem a coisa, eu acho que a formação cristã, o caráter, né? Mesmo que não seja cristão, mas um mínimo de caráter, de empatia, pode ser ateu, entende? Mas tem empatia, que enxergue que o seu serviço é trabalhar com o humano. Então, o humano, ele se conecta com o humano. E o nosso trabalho é isso. Por isso que eu falo, jamais um robô vai substituir a enfermagem. Pode substituir algumas coisas, mas a enfermagem não. Porque o humano sempre vai se conectar com o humano. Respirou, foi? Não, eu vi uma lágrima no seu olho. Não, você está vendo demais. Não, eu estava lembrando de uns episódios aí nosso trabalho recente. É complexo, estava contando esses dias aqui. Vou tentar contar dessa vez de novo, do começo até o fim. Que da última vez eu não consegui quase completar. Eu estava lembrando quando minha mãe faleceu. Na semana em que ela faleceu, lógico, o parente, o paciente, né, tem sempre a esperança de que na próxima visita vai ter uma excelente notícia. Exatamente. E você vai nessa fé, nessa Sim. confiança, por mais que a realidade mostre que isso é pouco provável. Você não espera, eu vou chegar lá e... E quando eu cheguei lá, a sua colega que me atendeu, eu não vou conseguir reproduzir aqui o que ela disse para mim, porque eu não sei as palavras que ela disse. Mas ela me mostrou a situação grave que estava minha mãe. E eu saí de lá já praticamente seguro de que minha mãe não teria uma sobrevida. Mas ela me passou isso com tanta ternura que eu saí quase aliviado. Triste demais, óbvio. Triste demais, né? Porque tinha recebido a notícia que eu menos queria na vida. Mas eu não sei, parecia um anjo me contando. E acho que isso é um mérito que vocês têm. Eu acho que tem a ver com isso, né? Dessa dedicação que vocês têm, dessa vocação que vocês têm, né? Eu não consigo encontrar outra palavra. E você falou que isso os livros não ensinam, né? Não, o livro fala que a gente tem que ter empatia. O que é ter empatia? Mas você consegue passar isso? Você consegue passar? Você que é uma pessoa da educação também, há como despertar isso nos colegas mais Sim. jovens? Eu conto todas essas situações práticas para os alunos. Muitos alunos me falam, nossa, professor, hoje eu entendo o que você falava, muita coisa que você ensinava em sala de aula eu entendo hoje. Às vezes, na hora que a gente está ensinando, o aluno, ele fala, vai para a aula logo, sabe? Mas tem hora que você tem que parar a aula e falar também da realidade do mercado de trabalho, principalmente no estágio, né, também a gente falar isso. Então, eu, quando estou dando aula, eu procuro falar muito da minha experiência prática, até em preparatório de concurso. Porque eu falo, gente, eu sei que tem gente aqui que é expert em concurso e tal, mas tem aluno ainda. Então, vamos contextualizar para o aluno entender, aí eu conto situações práticas. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente ser, como é que eu digo, espelho, referência e também ensinar o que a gente já viu para o aluno se preparar e para tentar ser uma inspiração para o aluno e ele tentar imitar o bom, né? E não o mal profissional. Às vezes a gente está tão preocupado com tem que entregar o carrinho lacrado, tem que entregar o papel assinado, tem que entregar isso. Mas, meu irmão, sério mesmo, se eu tiver que parar o plantão para fazer isso aí que a colega fez, eu falo, passei o plantão aqui com tal pendência,
porque eu tive que dar suporte para a família. E não importa se o colega vai falar que eu passei o plantão com pendência, sabe? Eu acho que é coisa de você priorizar o que tem que ser priorizado, né? E a burocracia ficar um pouco de lado. Agora, quando você tem menos gente trabalhando, você acha que às vezes a gente vai conseguir dar essa atenção? Porque às vezes, ao invés de eu estar te dando atenção, eu tenho que atender uma parada cardiorrespiratória, uma convulsão. E entre a atenção e a parada cardiorrespiratória, eu vou fazer o quê? Entendeu? Sim. Então, sim, a gente precisa ter o dimensionamento correto de profissionais, precisa ter as 30 horas, precisa ter o piso, tudo isso melhora a qualidade e faz a gente ter esse atendimento aí que você teve e vários outros que eu já dei também. A gente precisa ter estrutura também para dar esse tipo de atendimento, né? Sim. Sabrina, quantos anos de profissão? Desde 2009, 15 anos, né? Vai fazer 16 anos agora em dezembro. Não preciso nem perguntar, mas eu perguntar para o dever de ofício, acho que você, se tivesse que escolher, escolheria de novo a mesma carreira, né? Sim, eu tenho muito orgulho de ser enfermeira. A enfermagem não é só hospital e posto de saúde, existe muita coisa para a gente fazer, né? E eu escolheria, sim, a mesma carreira, porque hoje eu vejo quantos frutos, né? Mas, cara, fácil não é não. Nada é fácil, né? Mas a enfermagem é uma profissão difícil, desafiadora, mas é um caminho. Você plantando direitinho, você sim tem frutos e consegue galgar um salário bom, que muda a sua vida, muda a sua família. E quem quiser te encontrar, você está por aí nas redes sociais, como é que faz? Tô no mundo. Tá por aí, pela vida. Nas cursos e sim, tudo mais. Até o final de setembro, pelo menos, eu estou viajando para dar curso e participar de evento, etc. Estou no Instagram, @prof.sabrinaenf, se puder colocar aí na descrição, né? @prof, com F mudo, Sabrina, Enf, de enfermeira, com F mudo também. E lá eu posto sempre, né? Essas dicas, às vezes acontece alguma coisa no dia, eu posto lá, né? Conselho, como tratar o colega que é petulante, o colega que quer dar opinião toda hora, enfim, né? Como tratar o médico também que não te trata direito. E, sei lá, várias coisas assim a gente vai postando. E também os eventos onde a gente vai estar, né? Então, agora aqui em São Paulo vai ter curso que eu vou dar, coisa gratuita também, né? Não só particular, né? Palestras, etc. A gente sempre divulga lá. E fico à disposição da galera. Lá no Instagram, se quiser chamar. Eu tenho um grupo de WhatsApp também com 950 alunos do Brasil todo, não só alunos profissionais de enfermagem, né? E lá a gente troca muita informação, que eu chamo de comunidade da Pro Sabrina, né? E dicas de concurso, que é uma das áreas que eu trabalho, e lá os alunos perguntam mesmo, professora, tal coisa, tal ferida, como que eu trato? Professora, está acontecendo tal coisa no meu trabalho, o que que eu faço? Professora, como que eu peço um parecer no porém? Então, acaba que um ajuda o outro lá, né? E eu fico à disposição aí na internet. Legal. E acho que teremos novidades da Sabrina, da Pro Sabrina, aqui no Cinsaldesp. Acho que teremos, não sei. Estou à disposição. Vamos deixar no ar assim, né? Vamos deixar no ar. Vamos ver, mas vai ser muito legal se isso acontecer mesmo. Sabrina, você é uma simpatia. Obrigada, você Parabéns também. pelo trabalho. Obrigada. E assim, ser competente, ser dedicado, trabalhar bastante, acordar cedo, estudar, isso tudo eu sinceramente acho que é uma obrigação de cada um de nós. O difícil, o diferente é você fazer além disso. Esse pulo do gato, que nem todo mundo dá, alguns porque não querem mesmo, estão a fim de outras coisas na vida, e podiam estar fazendo outras coisas mesmo, né? E outros porque não conseguem mesmo, né? Eu acho que, eu tenho a impressão que é isso, há um salto no finalzinho que depende de outras coisas, e que algumas pessoas têm e outras não têm, e é assim que funciona mesmo, né? Então, no teu caso, está evidente que primeiro você escolheu a carreira correta, é uma pessoa dedicada, e você tem algo a mais, que é bem legal da gente ver e dá esperança para nós, né? Para todos nós, porque isso é um lugar comum dizer isso, mas nada adianta se a gente não tiver saúde de qualidade e para todo mundo, e gratuita, e é isso que a gente espera para todos aqui no Brasil, tá bom?
Muito Obrigado, obrigada. Sabrina. Eu que agradeço o convite, viu? E fico à disposição, já falei com o Caprone, né? Eu chamo de Caprone, viu, gente? Porque é amigo, né? Sim. Mas já falei com o Caprone que eu fico à disposição, né? Eu devo vir a São Paulo em setembro. E devo não, vou vir em setembro, e aí qualquer coisa a gente estende a agenda e faz um trabalho em conjunto, ou depois em outro momento, mas fico à disposição. Obviamente será um prazer para mim, né? Passar dicas aí de mercado de trabalho, ou dicas mais técnicas, o que vocês precisarem, eu fico à disposição. Muito obrigada. Vai ser muito legal. E foi bem legal mesmo. Falei que ia ser bom. Falei que ia ser bom. E foi, ó, voou. Começou às 2 menos, 2 e pouquinho, agora são 3h44. Misericórdia. Ó, 1h30 por baixo. Deu mais ou menos 1h30 por baixo, mas podia ser muito mais. Ficou faltando um monte de assunto, então já quando fica eu o voltar, a convite gente aí. faz de novo, Já né? está o convite Complementa. feito e aceito. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos, de todas. Foi muito legal mesmo. Dá um like aí pra gente, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo. Em breve vai ter muito mais aqui para todos nós. Valeu, até mais. Valeu.